Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma conversa sobre reforma política. Esse é um tema recorrente aqui no Congresso Nacional, mas que de tempos em tempos, por diferentes motivos, ganha nova força, novo impulso. Recentemente, as passeatas de protesto de 15 de março, que levaram mais de 2 milhões de pessoas às ruas, têm sido vamos dizer assim, estímulo para que o Congresso retome a matéria, tanto na Câmara dos Deputados como aqui no Senado Federal. E esse é o tema que nós vamos conversar, sobre o qual conversamos agora com a senadora Fátima Bezerra. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A senhora, o que a senhora acha que muda a partir desse março de 2015 nessa discussão e votação de uma reforma política? Olha, eu sinceramente, espero e trabalho nessa direção que a reforma política que venha a ser aprovada pelo Congresso Nacional, tanto na Câmara como pelo Senado, seja uma reforma política que dialogue, está entendendo, com a maioria da sociedade brasileira. Portanto, seja uma reforma política que traga no seu bojo instrumentos de combate à corrupção, de combate à impunidade, que traga na sua aplicação a reforma política a defesa de mais ética, de mais democracia, de mais participação da sociedade. É por isso que eu me identifico muito, por exemplo, além das propostas que o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, defende desde muito tempo, que o PT defende o financiamento democrático de campanhas, ou seja, o financiamento público de campanhas. O PT defende o voto proporcional, o PT defende o voto em lista, a questão da fidelidade partidária. Mas acho que nesse momento é muito importante aqui a gente destacar toda a articulação que várias instituições representativas da sociedade civil mais uma vez vem fazendo. Me refiro ao movimento da Coalizão Democrática. É um movimento, para você ter uma ideia, é um movimento liderado pela CNBB, pela OAB, um movimento que hoje conta com a participação de mais de 103 entidades representativas da sociedade civil. E a esse movimento também tem se associado diversos partidos. O PT também está participando do movimento da coalizão, bem como os demais partidos também de perfil progressista. E o que o movimento da coalizão mais uma vez defende, mais uma vez insiste? Primeiro, na necessidade urgente da aprovação da reforma política. Essa é a reforma mais importante, mais essencial para o país. É uma reforma que já devia ter sido feita ontem. Agora, precisa aqui a gente destacar que tipo de reforma política, por exemplo, interessa ao país. Porque nós não queremos aprovar qualquer reforma política, nós temos que ter cuidado, Temos que ter cuidado porque nós podemos ter aprovada no Congresso Nacional uma reforma política que venha na perspectiva de avançar, do ponto de vista de fortalecer a democracia no nosso país, mas nós também corremos o risco de ter aprovado uma reforma política que venha na direção contrária. Isso já uma foi contra-reforma que significar um retrocesso. Senadora, a primeira vez que a gente conversou no argumento, aqui no nosso programa, a senhora pontuou a dificuldade, democratizar o espaço para que as candidaturas aconteçam. A dificuldade que isso é. O que na reforma política, a senhora que traz essa bagagem, poderia contribuir para o aprimoramento dessa representatividade, a democratização desse espaço para que os candidatos se apresentem, que novas lideranças se expressem, Olha, eu vou aqui mais uma vez, por exemplo, falar dos eixos da reforma política defendida pelo movimento da coalizão democrática, Que, repito, os eixos defendidos pelo movimento da coalizão democrática, eles são muito semelhantes a muito, está entendendo, daquilo também que não só o meu partido, o PT, como os partidos no campo progressista também defendem no que diz respeito à questão da reforma política. Quais são esses eixos? Primeiro, o financiamento das campanhas e aos partidos. Nós precisamos mudar esse modelo. Esse modelo já exauriu.
Esse modelo está falido, né? Porque o financiamento tal como é hoje, onde você tem de um lado o chamado fundo partidário, mas você tem de um lado também a possibilidade da empresa financiar tanto o partido como a campanha, e com um detalhe, sem limite. Porque no caso da empresa, o céu é o limite. Né? Não tem limite do ponto de vista de doação. Então, esse financiamento empresarial, ele se revelou ao longo do tempo, né? Primeiro, é uma fonte de distorção, de desigualdade, de assimetria. Ou seja, as eleições do nosso país, elas estão ficando cada vez mais desiguais, elas estão carregadas cada vez mais de distorções, e essas eleições estão ficando cada vez mais proibidas, está entendendo? Para as pessoas que, de repente, não têm o cacife econômico, né? Elas estão ficando cada vez mais proibidas, né? Para as pessoas que, portanto, não têm o amparo do poder econômico, ou que não venham das chamadas famílias tradicionais. O DIAP mostrou um quadro já do atual Congresso, a composição do atual Congresso, tanto a Câmara como o Senado, e nesse quadro que o DIAP mostrou, ele revela o quanto vem diminuindo drasticamente os representantes do povo, oriundos, está entendendo, de família modesta, de família humilde, os representantes do povo, que vem da luta social, que vem da luta popular, que vem da luta comunitária. Ou seja, o Congresso Nacional, com esse tipo de financiamento existente, está caminhando... Distorce, está caminhando para ser um congresso de elite, entendeu? Isso não condiz com a democracia. Então, eu quero só colocar aqui rapidamente o seguinte. Então, a reforma democrática, como resolver isso? A reforma que o movimento da coalizão democrática defende, ou seja, qual o caminho para a gente se contrapor ao financiamento empresarial? Abolindo o financiamento empresarial de campanha. E restringindo o gasto da campanha? E restringindo o gasto da campanha, sim, porque primeiro, pôr fim ao financiamento empresarial de campanha. Esse é o eixo central, né? Ou seja, haverá uma proibição do financiamento de pessoa jurídica. O financiamento você pode ter de pessoa física, o chamado autofinanciamento, mas com um teto limitado. Então, o tema central aqui que nos une, por exemplo, é a acabar com o financiamento empresarial a partidos e campanhas. Outro eixo da reforma, a questão da representação das mulheres. Não é razoável, para não dizer normal, que de repente nós mulheres representemos mais da metade da população, mais da metade do eleitorado, no entanto, estamos subrepresentadas. Você vê... Mas nesse aspecto a bancada está unida, né? Está trabalhando unida. Câmara e Senado, a bancada feminina. Com certeza. Tanto é que está em curso, né, uma proposta de emenda à Constituição, de autoria da senadora Vanessa Graziotin, a alterar a Constituição para garantir o que? A paridade de gênero. O que é que significa isso? Significa que, de forma gradativa, nós começaríamos com 30% até chegar a 50% de quê? Dos assentos nas câmaras, né, municipais, nas assembleias, na Câmara dos Deputados e no Senado, serem destinadas exatamente para a participação das mulheres. E não mais cotas na campanha, né? Exatamente. Que não deu o resultado esperado. Aí, veja bem, senadora? Aí temos também mais outros dois eixos importantes, que é a defesa do voto proporcional, né? Ou seja, o sistema eleitoral proporcional de lista aberta com candidatos. No caso, a coalizão democrática defende a votação em 2 turnos. Essa tese que nós defendemos de manter o voto proporcional, ela se contrapõe, por exemplo, à proposta apresentada pelo PMDB, que vai na direção do distritão. Porque eles falam que o argumento é o seguinte, o proporcional você puxa com uma pessoa campeã de votos, vamos dizer assim, o preenchimento de vagas com outros candidatos que têm um desempenho menor. Mas aí eu vou com o seguinte argumento. Você imagine se o Brasil adotar o chamado voto distritão, né, junto com o financiamento empresarial de campanha. O que vai dar essa combinação? Realmente o que vai dar essa combinação? Tem que ser uma coisa assim... Não, volto a dizer, eu quero deixar inclusive essa reflexão aqui para os que estão em casa nos escutando. Mesmo, né? Imagina essa combinação, que é a proposta que o PMDB defende, o voto distritão,
com financiamento empresarial de campanha. Porque o distritão você divide aquele Não, estado... mas o distritão o voto é diferente, né? O distrital, aí você está falando do distrital. Eu estou falando do distritão, é o voto majoritário, que é a proposta que o PMDB defende, né? Ou seja, é combinar isso com financiamento empresarial de campanha. O que é que significa isso? Significa o seguinte, que aqueles que têm acesso ao poder econômico, tá entendendo? De repente, o quê? É evidente que essa candidatura, né, esse voto majoritário com acesso ao chamado poder econômico, ao financiamento empresarial... Tem uma expectativa de sucesso mas maior. É enorme, quer dizer, esse modelo do voto majoritário, o voto distritão com o financiamento empresarial de campanha, eu não tenho nenhuma dúvida que vai cada vez mais elitizar a representação política no Brasil. E isso, repito, isso não combina com democracia. Isso não é saudável para a democracia de maneira nenhuma, né? Então, por isso que nós defendemos o voto proporcional, tendo como base o seguinte, a gente cada vez mais fortalecer os partidos têm a sua identidade programática, a sua identidade ideológica, enfim, para que as pessoas livremente, tá entendendo, façam as suas escolhas, escolher candidato A ou candidato B, à luz, inclusive, da ideologia que seus partidos defendem, tal, tudinho. Então, enfim, em síntese, a reforma política que nós achamos, né, que faz bem ao Brasil, e está na hora do Brasil dar esse passo, é uma reforma política que mexa no modelo de financiamento, tendo como ponto central o quê? Abolir o financiamento empresarial de campanha. É uma reforma política que trate também dos mecanismos de participação da sociedade, porque a participação da sociedade, ela ainda é muito frágil, então nós temos que ampliar os mecanismos de participação direta da sociedade. Não basta só a pessoa votar e ser votado. Nós temos que garantir, repito, mais mecanismos, mais espaços da sociedade participar. O outro eixo é a questão da participação das mulheres, porque nós temos que sair... É um aprimoramento da representatividade. Sair dessa subrepresentação para uma representação proporcional, né, ao papel que as mulheres exercem, e a questão exatamente da defesa do voto proporcional. E, por fim, né, repetir aquilo que a gente sempre tem que repetir. Eu acho que nós estamos mais do que nunca na hora de realizar outras reformas de caráter estruturante para que o país possa construir um novo ciclo de desenvolvimento. Que reformas são essas? É a reforma tributária, que traga a reforma federativo, pois a democratização dos meios de comunicação. Senadora. Né? E bem como outras reformas, a questão do transporte urbano. Mobilidade. Né? A mobilidade, a questão da reforma agrária. Agora, eu sou muito sincero em lhe dizer uma coisa, eu não acredito de maneira nenhuma que prosperem essas outras reformas se a gente sem não a correção realizar da representatividade. O passo primeiro, o dever de casa, que é a reforma política. Senadora, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas a senhora puxou aí uma lista de pautas tão interessantes que eu vou encerrar o nosso programa convidando a senhora para outras edições do Argumento. E me permita só rapidamente dizer que, né, nós mantivemos contato com a coordenação da Coalizão Democrática, e, portanto, a coordenação da Coalizão Democrática brevemente estará aqui no Senado. Interessante. Nós vamos convidar, claro, todos os partidos de maneira suprapartidária para que tenhamos um momento com a Coalizão Democrática e eles possam exatamente explicitar melhor toda a defesa, né, da proposta de reforma política que eles defendem. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço a você que nos acompanha pela atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Horman e que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da nossa TV. E para isso é 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse programa ou outros produtos da TV Senado, senado.leg.br/TV. Até a próxima.